A falha de San Andreas é bem conhecida pela maioria das pessoas. É um monstro de 800 milhas de comprimento que corta a Califórnia do sul para o norte, como duas placas tectônicas moendo uma contra a outra, ameaçando grandes terremotos. É algo que já aconteceu no passado e os residentes foram avisados novamente que outra calamidade está apenas no horizonte. Na verdade, o terremoto vem a cada 22 anos, tendo o último ocorrido em 2004. Se o passado é alguma indicação, outro pode estar mais próximo do que qualquer californiano gostaria que estivesse. Há uma fenda na Califórnia com 800 milhas de comprimento que se estende do mar de Salton, no sul, até o Cabo Mendocino, no norte, enquanto atravessa vinhedos, estações de metrô, linhas de energia e redes de água. Milhões de pessoas vivem e trabalham ao lado dessa fenda, com muitas atravessando diariamente, usando as 966 estradas que cruzam a linha. A maioria das pessoas não pensa duas vezes. Na realidade, essa rachadura, a linha de falha de San Andreas, tem o potencial de destruir vidas e aleijar a economia nacional em um instante. Thomas Jordan, diretor do Centro de Terremoto do Sul da Califórnia, fez recentemente um anúncio que deveria ter mandado californianos sentirem calafrios. A falha de San Andreas parece estar em um estado crítico e, como tal, um grande terremoto é iminente. Esta não é a primeira vez que os californianos são lembrados sobre a ameaça iminente, mas o aviso de que a parte sul da falha parece estar trancada, carregada e pronta para partir é: por que este iminente sismólogo está fazendo previsões tão terríveis? Na verdade, não tem havido uma liberação significativa de tensões na porção sul do sistema da falha de San Andreas desde 1857. Em termos leigos, o sistema de falha de San Andreas é um dos muitos que mais ou menos marcam a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte. Ambas as placas estão se movendo para o norte, mas a placa do Pacífico está se movendo mais rápido do que a placa norte-americana, implicando que as tensões entre as placas estão aumentando constantemente. Algumas dessas tensões foram catastroficamente liberadas na área da Baía de São Francisco em 1906, no terremoto de magnitude 7.8, e novamente no norte da Califórnia em 1989, no terremoto de magnitude 6.9 de Loma Prieta. Felizmente, esse evento não ocorreu ao longo da falha de San Andreas, no sul do estado, desde então, embora o evento de Northridge de 1994 tenha sido associado a um sistema de falhas próximo, mas separado. Isso levantou a possibilidade de que um está a caminho, e que, dada a quantidade de estresse que pode ter se acumulado, será o grande, o Big One, quando ele chegar. Então, quão grande poderia ser este terremoto potencial? E é possível que a destruição retratada no filme San Andreas possa realmente ocorrer? Em resumo, as respostas a estas perguntas irão satisfazer os californianos até certo ponto. No filme, a falha de San Andreas causa um terremoto de magnitude 9.0. Embora não seja inédito em escala global, terremotos desta magnitude estão tipicamente confinados a áreas da Terra onde a subducção, o movimento de uma placa tectônica abaixo de outra, está ocorrendo, como o Chile e o Japão. A situação tectônica da Califórnia é única. Duas placas estão deslizando uma para a outra aqui. Como resultado, as previsões recentes limitam a magnitude máxima do terremoto ao longo do sistema de falhas de San Andreas a 8.0, com uma estimativa de 7% de probabilidade de que tal evento possa ocorrer no sul da Califórnia dentro dos próximos 30 anos. Além disso, há 75% de chance de um evento de magnitude 7.0 ocorrer durante o mesmo período de tempo. Enquanto magnitudes de 7.0, 8.0 e 9.0 possam parecer insignificantes, a energia liberada por tais eventos varia muito, com um evento de magnitude 9.0 liberando 32 vezes mais energia do que um evento de magnitude 8.0 e 1000 vezes mais energia do que um evento de magnitude 7.0. Obviamente, seja 7.0 ou 8.0, o dano é inevitável, mas toda a sequência de eventos descrita no filme de Dwayne Johnson é improvável. Por exemplo, como a falha de San Andreas não está sob o oceano, qualquer deslizamento ao longo dele não poderia deslocar água suficiente para causar um tsunami. A formação de um enorme abismo também é do reino da fantasia, já que as placas estão deslizando umas em relação às outras, ao invés de se afastarem umas das outras. O que é realista é que uma quantidade significativa de destruição é provável. Embora os códigos de construção da Califórnia sejam rigorosos, recomendando medidas de proteção sísmica para edifícios mais antigos e proibindo a construção de novos edifícios perto de linhas de falha conhecidas, não há como tornar um edifício completamente seguro do desastre natural que se aproxima. Para entender melhor os efeitos de tal evento, também é necessário obter uma compreensão completa da zona de falha.
Então, quantas zonas de falha existem? Há 3 delas: a do norte, a do sul e a do centro. O segmento norte da falha vai de Hollister até as montanhas Santa Cruz, que é o epicentro do terremoto de Loma Prieta de 1989, depois até a península de São Francisco, onde foi identificado pela primeira vez pelo professor Lawson em 1895, e finalmente no mar perto de Muscle Rock, na cidade de Delhi. Esta é a localização aproximada do epicentro do terremoto de São Francisco de 1906. A falha ressurge na lagoa de Bolinas, no condado de Marin, ao norte de Stinson Beach. De lá, a falha retorna submersa através do canal linear da Tomales Bay e separa a península de Pond Reyes do continente. Corre ao leste de Bodega Head e através de Bodega Bay e depois volta para baixo d'água, retornando para a terra em Fort Ross. Há várias falhas irmãs significativas que ocorrem mais ou menos paralelas nesta região, ao redor da área da Baía de São Francisco, e cada uma delas pode produzir terremotos significativamente destrutivos também. O segmento norte continua por terra desde Fort Ross, formando um vale linear através da qual o rio Gualala corre em parte e depois retorna ao mar em Ponte Arena. Em seguida, ele corre debaixo d'água ao longo da costa até chegar ao Cabo Mendocino, ponto em que começa a dobrar para o oeste e termina na junção tripla de Mendocino. Depois, há o segmento central da falha de San Andreas, que corre para o noroeste de Parkfield até Hollister. Enquanto os terremotos ocorrem na seção sul da falha e em partes de Parkfield, o resto da seção central da falha exibe um fenômeno conhecido como arrepio assísmico, na qual a falha escorrega continuamente sem causar terremotos e foi criada por um limite transformador. Finalmente, o segmento sul, também conhecido como o segmento Mojave, começa na Califórnia, perto da praia de Bombay. Estratos invertidos associados a essa seção de falha podem ser encontrados em Box Canyon, perto do mar de Salton. A falha, então, corre ao longo da base sul das montanhas São Bernardino, através do Passo Cajon, e depois a noroeste ao longo da base norte das montanhas San Gabriel. Estas montanhas, conhecidas como a Cordilheira Transversal, são resultado do movimento ao longo da falha de San Andreas. Um trecho da falha é visível em Palmdale, um corte de estrada para a rodovia do Vale de Antelope. A falha corre para noroeste ao longo de Elizabeth Lake Road até chegar à cidade de Elizabeth Lake. Ao passar pelas cidades de Gorman, Tejon Pass e Fraser Park, a falha começa a dobrar para o norte, formando a Big Bend. Pensa-se que esta curva de contenção é onde a falha se fecha no sul da Califórnia, com um intervalo de 140 a 160 anos de recidiva do terremoto. A falha corre para o noroeste do Parque Fraser, através da planície de Carrizo, uma planície longa e sem árvores, onde grande parte da falha é claramente visível. O Elkhorn Scarp percorre a extensão do traçado da falha dentro da planície. É amplamente conhecido que um terremoto de 8,1 de magnitude possa atingir o segmento sul, que se estende de Parkfield, no condado de Monterey, até o mar de Salton. Esta falha corre cerca de 35 milhas ao nordeste de Los Angeles. Um grande terremoto neste segmento sul mataria milhares de pessoas e causaria centenas de bilhões de dólares em prejuízos em Los Angeles, São Bernardino, Riverside e áreas circunvizinhas. Uma vez identificada a localização da falha, os cientistas ainda tinham que trabalhar mais para entender melhor os efeitos de um grande terremoto no sul de San Andreas. Assim, o US Geological Survey criou um evento de magnitude 7,8 com deslizamentos de 2 a 7 metros para representar as tensões acumuladas na área desde o último grande evento, também conhecido como o The Shakeout Scenario. Com base neste modelo, foi determinado que as construções que se sobrepusessem à falha seriam as que sofreriam mais danos. Felizmente, após a lei de zoneamento de falhas do terremoto August-Priolo de 1972, tais estruturas tão poucas e distantes entre elas, este deslizamento, entretanto, afetaria as 966 estradas, 90 cabos de fibra ótica, 39 tubos de gás, 141 linhas de energia que atravessam a zona de falha. O custo total dos danos causados aos edifícios foi estimado em dezenas de bilhões, em torno de 33 bilhões de dólares, com os edifícios modernos se distanciando bem, mas edifícios mais antigos particularmente vulneráveis. Os incêndios iriam aumentar, como aconteceu após o terremoto de Northridge, pois rede de gás e água seria cortada durante a catástrofe. Na verdade, estima-se que danos causados pelos incêndios resultantes sejam mais caros do que os resultantes do tremor inicial. O número total de mortes foi estimado em 1.800. E justamente quando você pensa que as coisas não poderiam piorar, o evento principal terá desestabilizado a tectônica da região ao ponto de começar uma série de tremores secundários potencialmente poderosos. Por exemplo, em 2011, Christchurch, Nova Zelândia, foi atingida por um terremoto de magnitude 6,2.
e a cidade e região circundante já experimentaram desde então mais de 10 mil tremores secundários. Felizmente, o filme San Andreas é pura ficção, um exagero que viemos a esperar dos cineastas que, ironicamente, também estão sediados no sul da Califórnia. No entanto, a falha de San Andreas produzirá quase certamente um terremoto significativo em um futuro não muito distante. E quando chegar, os danos serão severos e o sul da Califórnia será severamente afetado. Entretanto, os californianos não são estranhos a estas ocorrências, e a infraestrutura do estado foi projetada recentemente com a proteção contra terremotos em mente. É claro, para lidar com a possibilidade de um futuro terremoto, a NASA também se envolveu. Na verdade, o radar deles ofereceu uma visão aérea em 3D da falha de San Andreas. Como você pode ver, a crosta terrestre é composta de placas fraturadas que se movem através de sua superfície durante milhões de anos. Duas placas principais colidem ao largo da costa da Califórnia. A placa do Pacífico está lentamente se deslocando para noroeste, moendo ao longo da margem da placa norte-americana para o leste. A intensa pressão desta colisão é o que criou a zona de fratura de 800 milhas de comprimento, conhecida como Falha de San Andreas, onde eles se encontram. Um canal distinto corre ao longo do comprimento da falha e o reservatório de Crystal Springs preenche o canal que marca a falha subjacente nessa falsa imagem de radar da NASA, dessa falha a oeste da Baía de São Francisco. A I-280 curva ao longo do lado leste da falha e a California Highway 92 segue para oeste em direção a Half Moon Bay. A imagem foi tirada em novembro de 2008, como parte de uma campanha para coletar imagens tridimensionais detalhadas da falha de San Andreas ao longo do mesmo caminho de voo regularmente. O objetivo é mapear quais partes da falha estão passando umas pelas outras com pouca pegajosidade e quais parecem estar trancadas juntas, lugares onde o estresse reprimido poderia ser repentinamente liberado em um grande terremoto. Os cientistas podem identificar lugares onde a topografia está visivelmente deformada ao coletar repetidamente imagens sobre um caminho de voo idêntico. A deformação do solo, que pode ser tão pequena quanto uma fração de polegada, pode indicar que as placas estão presas juntas, muito abaixo da superfície. A falha de San Andreas é dividida em 3 seções principais, que podem se mover independentemente, como mencionamos anteriormente. A NASA aprendeu que as placas em todas as 3 estão tentando se mover uma ao lado da outra em direções opostas, muito parecidas, com 2 mãos esfregando uma na outra. Na maior parte do tempo, as placas nas seções sul e norte estão presas juntas em um abraço perigoso e imóvel. Isto faz com que as tensões se acumulem com o tempo, sejam anos, décadas ou até séculos. Finalmente, um ponto de ruptura é atingido. Os 2 lados passam violentamente um pelo outro e um terremoto ocorre. E na seção central, as placas deslizam uma para a outra a uns agradáveis 26 milímetros a cada ano, separando as outras 2 e impedindo a ocorrência de terremotos maciços. Pelo menos é o que a maioria dos cientistas tem dito até agora. E um novo estudo das rochas perfuradas, a inclusive quase 2 milhas abaixo da superfície, sugere que a seção central tem sido o local para numerosos terremotos importantes, alguns dos quais podem ter sido relativamente recentes. A pesquisa, que emprega novos métodos de análise química para medir o aquecimento das rochas durante os terremotos pré-históricos, foi publicada recentemente na edição online da revista Geology. De acordo com a autora principal Genevieve Coffey, uma estudante de pós-graduação da Lamont Doherty Earth Observatory da Universidade de Colômbia, isto significou que terremotos maiores poderiam ocorrer na seção central do que se pensava anteriormente. Todos devem estar cientes da possibilidade, que nem sempre é apenas um rumor. A falha de San Andreas apresenta inúmeros perigos. A seção norte foi o local do devastador terremoto de São Francisco de 1906, que matou 3 mil pessoas e arrasou grande parte da cidade. Enquanto o terremoto de 1989, com magnitude de 6.9, Loma Prieta, matou mais de 60 pessoas e destruiu uma estrada elevada. O trecho sul foi responsável pelo terremoto de magnitude 6.7 Northridge de 1994, perto de Los Angeles, que matou aproximadamente 60 pessoas. Muitos cientistas acreditam que ele está armazenando energia para um evento na escala de 1906. O trecho central, por outro lado, parecia ser inofensivo. Apenas uma pequena área perto da sua extremidade sul é conhecida por produzir terremotos genuínos. Lá, eventos de magnitude 6, não particularmente perigosos para a maioria dos padrões, acontecem a cada 20 anos ou mais. Devido à sua frequência, cientistas que esperam estudar pistas que possam indicar um terremoto iminente estabeleceram um grande observatório sobre a falha perto da cidade de Parkfield. Ele inclui um furo de 3,2 km de profundidade, do qual foram extraídos núcleos de rocha, assim como instrumentos de monitoramento tanto acima quanto abaixo do solo. Coffey e seus colegas examinaram as rochas perto do fundo do furo.
Quando as falhas de terremoto escorregam, o atrito ao longo das partes móveis pode causar temperaturas centenas de graus mais altas do que as rochas ao redor. Isso aquece as rochas, alterando a composição do composto orgânico de qualquer formação sedimentar ao longo do caminho da falha. Pratigya Polisar e Hepburn Savage, coautores do estudo, descobriram recentemente como explorar esses chamados biomarcadores, usando as composições alteradas para mapear os terremotos pré-históricos. Eles afirmam que calcular o grau de aquecimento na rocha pode identificar eventos anteriores e estimar até onde a falha se moveu. A partir disso, eles podem extrapolar os tamanhos dos terremotos resultantes. Eles refinaram o método de Lamont Doherty no nordeste dos Estados Unidos, Alasca e ao largo da costa do Japão. Os pesquisadores descobriram muitas dessas composições alteradas em uma faixa de rochas sedimentares altamente perturbadas entre 3.192 a 3.196 metros abaixo da superfície no novo estudo. Eles afirmam que o material escurecido e quebradiço contém evidências de mais de 100 terremotos. A falha parece ter saltado mais de 1,5 metro na maioria dos casos, o que implicaria em um terremoto de magnitude 6,9, semelhante aos destrutivos eventos de Loma Prieta e Northridge. Entretanto, muitos deles poderiam ter sido maiores, de acordo com os pesquisadores, porque seu método de estimar a magnitude do terremoto ainda está evoluindo. Eles acreditam que os terremotos ao longo da seção central foram semelhantes a outros grandes eventos de San Andreas, como o que destruiu São Francisco. Embora isto seja uma surpresa, o atual modelo oficial de risco de terremotos da Califórnia, que é usado para definir códigos de construção e taxas de seguro, permite a possibilidade de uma grande ruptura na seção central. Entretanto, dada a falta de evidências para qualquer evento anterior, a inclusão desta possibilidade foi alcançada através de cálculos matemáticos e foi bastante controversa. O novo estudo parece ser o primeiro a mostrar que tais terremotos ocorreram na área, e ofereceu provas quando antes não havia nenhuma. De acordo com os autores, eles poderiam ter começado na seção central, ou mais provavelmente começado ao norte ou ao sul, e migrado através da central. Então, quando estes terremotos poderiam ter ocorrido? Trincheiras escavadas por paleossismologistas em toda a seção central não revelaram camadas de solo perturbadas que indicariam terremotos superficiais nos últimos 2.000 anos. Em termos geológicos, entretanto, 2.000 anos é um piscar de olhos. Além disso, as escavações podem ter perdido uma série de terremotos que não necessariamente romperam a superfície em locais específicos. Portanto, nada está muito claro no momento. Para responder a essa pergunta, os pesquisadores usaram uma segunda técnica inovadora. Os biomarcadores são encontrados em faixas muito estreitas, que variam de microscópica a alguns centímetros de largura. A apenas alguns centímetros ou pés de distância, a rocha aquece o suficiente para expulsar algum ou todo o gás naturalmente presente, conhecido como argônio. Outros cientistas há muito tempo usam a radioatividade para determinar a idade das rochas, que também era conveniente para autores. Simplificando, o potássio se decompõe em argônio. Quanto maior a proporção de argônio e potássio, maior a idade da rocha. Como resultado, se parte ou todo o argônio é expulso pelo calor induzido pelo terremoto, o relógio radioativo é reiniciado, e a rocha parece mais jovem do que a rocha idêntica próxima não aquecida. Isso é precisamente o que a equipe descobriu. Eles estudaram sedimentos que formaram dezenas de milhões de anos atrás em uma antiga bacia do Pacífico, que foi subduzida sob a Califórnia. O relógio de margem de potássio revelou que a idade das rochas ao redor das zonas de deslizamento de terremotos eram tão jovens quanto 3,2 milhões de anos. Isso fornece um período de tempo, embora nebuloso, porque os cientistas ainda não sabem como avaliar a quantidade de argônio que foi expulso e, portanto, o quão minuciosamente o relógio pode ter sido reiniciado. Por sua vez, isso significa que os terremotos mais recentes poderiam ter ocorrido tão recentemente quanto algumas centenas ou milhares de anos. Na verdade, de acordo com Coffey, alguns poderiam ter ocorrido tão recentemente quanto algumas centenas ou milhares de anos atrás. Os autores concluíram que seu trabalho acabou destacando a importância de incluir a parte central da falha de San Andreas e outras falhas rastejantes na análise de riscos sísmicos. Somente então, eles puderam ter uma visão completa do que estava acontecendo. Tudo isso pode parecer assustador, mas os cientistas estão longe de estar preocupados. Enquanto um possível grande terremoto está incluído na avaliação oficial de perigo do estado, William Ellsworth, um geofísico da Universidade de Stanford, que conduziu a pesquisa no local da perfuração, acredita que a maioria deles pensa que eles acontecem raramente, já que a tensão tectônica não está se acumulando a taxas significativas, se é que está acontecendo no momento. De acordo com Morgan Page, uma sismóloga da US Geological Survey, que foi coautora da avaliação de risco, o estudo é pioneiro. A seção de rastejamento é um local difícil de estudar porque as evidências de terremotos são facilmente apagadas pelo rastejamento.
Ela explicou que, se um grande terremoto pode rasgar a seção de rastejamento, isso significa que um grande terremoto pode começar na ponta sul de San Andreas e viajar pela seção central e continuar até o final da seção norte, o chamado Big One, que as pessoas gostam de especular. Page estava entusiasmada com a nova evidência e esperava que os cientistas a utilizassem para melhorar o seu modelo. Isso nos leva à questão mais importante: o quão preocupados os californianos deveriam estar. Stephen Cox, geólogo da Lamont Doherty e coautor do estudo, disse: "As pessoas não devem se preocupar. Os códigos de construção da Califórnia melhoraram e vamos encarar isso. A atividade sísmica é inevitável." Sem mencionar que os cientistas estavam trabalhando para determinar o evento mais significativo possível e ajudar a todos na preparação para o pior. Embora estas palavras sejam tranquilizadoras, as pessoas estão preocupadas. Sem mencionar que as mudanças climáticas pioraram muitas coisas. As secas fizeram parte da Califórnia nos últimos anos, contribuindo para a propagação de incêndios florestais que são difíceis de controlar e levam dias, semanas ou meses para se extinguirem. Recentemente, o Centro para Soluções Climáticas e Energéticas divulgou um mapa de monitoramento da seca que mostra as áreas de seca dos Estados Unidos. O centro e o sul da Califórnia têm sido particularmente atingidos. De acordo com o estudo, a mudança climática aumenta a probabilidade de um agravamento da seca ao aumentar as taxas de evaporação, que seca os solos, e ao diminuir a precipitação. O estudo descobriu que a precipitação anual no sudoeste dos Estados Unidos tem diminuído desde o início dos anos 1900, e é esperado que continue. Se a área afetada pelo Big One está sofrendo de uma seca na época do terremoto, os incêndios que se seguem ao terremoto e cada tremor secundário podem ser ainda mais devastadores. De acordo com Jones, o cenário Shakeout 2008 previa que o terremoto causaria até 1.600 incêndios, além das esperadas baixas em massa e perdas financeiras. Se a Califórnia continuar a experimentar uma seca severa como tem acontecido nos últimos anos, os danos causados pelos incêndios podem ser piores do que o previsto. A mudança climática aumenta a probabilidade de que não teremos um dia frio e calmo e que os residentes passariam por condições extremas de incêndio. Isso só vai levar a mais caos. 2023 ainda não começou melhor. Soledad foi atingido por um terremoto horas antes do início do ano novo. O condado de Humboldt acordou aí com um tremor de 6,4 de magnitude apenas alguns dias antes disso. Enquanto muitos foram advertidos em tempo justo, aqueles no epicentro tiveram apenas segundos para decidir o que fazer. Os avisos podem chegar cedo, mas as baixas permanecerão inevitáveis.